Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a censura promovida pelo ministro Alexandre de Moraes no caso Telegram e sobre o papel vergonhoso do jornalismo brasileiro em mais esse ataque à liberdade de expressão. Sem o apoio da imprensa, acobertando, desinformando, passando pano ou até mesmo incentivando a censura, um magistrado jamais conseguiria atropelar a Constituição e abusar da sua autoridade, como tem feito o senhor Alexandre de Moraes, ministro que já foi até apelidado por um de seus pares como xerife, tamanha a sua inclinação para o autoritarismo. Semana passada, os inimigos da liberdade de expressão se calaram sobre o aniversário de 3 anos do bastardo inquérito das fake news, um procedimento persecutório inconstitucional que, de acordo com o Ministério Público, extrapola a competência do STF e viola regras elementares do devido processo legal. Desde a sua instauração, o doutor Alexandre de Moraes, que reúne em si mesmo as figuras de vítima, investigador, acusador e juiz, já determinou uma série de medidas despóticas, como a exclusão de perfis críticos aos ministros do Supremo nas redes sociais, a censura a matérias da imprensa que implicavam o ex-presidente do tribunal e a prisão de políticos e jornalistas por supostos crimes de opinião, uma arbitrariedade sem precedentes no país desde a redemocratização. Foi no âmbito desse inquérito ilegítimo que, na última sexta-feira, 18 de março, o xerife do STF decidiu individualmente bloquear o Telegram, um aplicativo de mensagens instalado em mais de 60% dos smartphones do país e utilizado por dezenas de milhões de brasileiros. O objetivo principal do ministro, ao suspender as atividades da empresa em território nacional, era obrigar o Telegram a deletar uma postagem antiga do presidente da República e excluir o perfil de um jornalista crítico ao STF investigado no inquérito ilegal das fake news. A decisão de Alexandre de Moraes carece de fundamentação e principalmente de proporcionalidade. O Telegram é a plataforma de comunicação que mais cresce no Brasil, inclusive para serviços de utilidade pública, que vão desde a mobilização da defesa civil até a cobertura de guerras pela imprensa especializada. E todo esse fluxo de informação foi interrompido por determinação de apenas um juiz, uma autoridade, uma pessoa. Ao decidir pela suspensão do aplicativo, sem considerar o impacto social dessa medida, o ministro Alexandre de Moraes, mimado pelo poder da sua própria toga, se comportou de forma inconsequente e radical, mas também arbitrária. Isso porque a sua decisão não tem sustentação jurídica e é conflitante com o entendimento de todos os ministros do STF que já se manifestaram sobre a matéria. Na ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 5527, e na ação por descumprimento de preceito fundamental, ADPF número 403, os ministros Lewandowski, Fachin e Rosa Weber declararam expressamente a inconstitucionalidade do bloqueio de aplicativos de mensagem por motivos que não estejam relacionados à proteção de dados dos usuários, o que não é o caso do Telegram. Ocorre que, em maio de 2020, Alexandre de Moraes pediu vista do processo e, assim, interrompeu o julgamento pelo plenário do Supremo. E aí fica a pergunta, será que o ministro xerife agiu de má fé e fez tudo isso de caso pensado? A decisão contra o Telegram na semana passada revela que Alexandre de Moraes já tinha um juízo formado sobre a legalidade do bloqueio de aplicativos de mensagem. Por que, então, ele se furtou ao dever de consignar o seu voto formalizando essa posição? Pessoal, a gente está diante de uma hipótese gravíssima. Ao perceber que o plenário do STF estava decidindo a favor da liberdade de expressão, Alexandre de Moraes teria travado o julgamento para não perder o direito de violar o direito nos seus próprios inquéritos. Se foi de propósito ou se foi sem querer querendo, o fato é que deu resultado. Após alguns dias, o Telegram cumpriu as determinações de Alexandre de Moraes e a ordem draconiana de bloqueio foi revogada. Era de se imaginar que, nesse meio tempo, a imprensa brasileira se insurgiria contra a censura imposta pelos caprichos de um ministro do Supremo, certo? Muito pelo contrário. O jornalismo anda tão politizado que lutar contra o bolsonarismo se tornou mais importante do que lutar a favor da legalidade e dos direitos humanos. Vamos pegar o exemplo do Sindicato da Desinformação, o tal consórcio de imprensa formado pelos jornais O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e O Globo, além dos portais UOL e G1. Nas principais matérias publicadas por esses veículos sobre o bloqueio do Telegram, a palavra censura não é sequer mencionada.
O Estadão, cada vez mais estadinho, publicou um editorial lamentável intitulado "Telegram não está acima da lei". A suspensão do Telegram não é inédita, tampouco representa ativismo judicial. É estrito cumprimento da lei brasileira a qual todos estão sujeitos. Que mentira deslavada. E aqueles 3 ministros do STF que consideram o bloqueio de aplicativos de mensagem inconstitucional? E nem precisa ir tão longe. E os especialistas que vocês mesmos entrevistam? O advogado consultado pelo jornal no dia do bloqueio foi categórico, aspas, a decisão é frágil juridicamente porque ela se apoia no Marco Civil da Internet, que não foi uma lei pensada com o objetivo de bloquear contas ou como forma de investigação e sanção. O Marco Civil foi criado pensando em defender direitos na internet e o artigo 12, que foi usado para suspender as atividades do Telegram, trata de sanção em relação ao tratamento de dados pessoais. O ministro Alexandre de Moraes está interpretando o artigo como uma forma de bloqueio geral aos serviços da plataforma. Não é o entendimento dos juristas sobre o que essa lei diz, mas como ministro da Suprema Corte, ele consegue forçar essa interpretação. Em outras palavras, como integrante do STF, ele consegue dobrar a lei à sua própria vontade. Ainda assim, o Estado de São Paulo, contrariando o entendimento dos demais ministros do Supremo e dos próprios especialistas entrevistados pelo jornal, desinformou seus leitores, afirmando em editorial, aspas, o Marco Civil da Internet prevê expressamente em seu artigo 12 hipóteses de suspensão temporária ou mesmo proibição de exercício de determinadas atividades por parte de provedores de conexão e de aplicações de internet. E que, portanto, as ações do ministro estariam todas respaldadas pela lei, o que, como nós vimos, não é o caso. Pessoal, vejam a que ponto nós chegamos. Um dos veículos mais tradicionais do jornalismo brasileiro se tornou assessoria de imprensa de um juiz autoritário que abusa das suas prerrogativas para cercear justamente a liberdade de expressão. E só para constar, o editorial do Estadinho em nenhum momento utiliza a palavra censura. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.